A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia. Eu sou Isabelle Moreira e estamos começando o podcast A Voz da Poesia. Por aqui, vamos poetizar e prosear à vontade. Falaremos de arte, literatura e muito mais. Vem comigo e vamos espalhar poesia. Neste episódio de hoje, vamos conversar com Mariane Bijo, que é poetisa, cordelista, contadora de histórias, cantora e produtora cultural. Mari, seja bem-vinda ao nosso podcast e obrigada por ampliar esta voz da nossa arte. Ô, Belinha, que alegria estar aqui com você. Alegria fazer parte da Voz da Poesia. Me sinto muito lisonjeada com esse convite. Vamos embora prosear sobre poesia. Sim, hoje a gente vai bater muito papo, vai ter muita poética. E Mari, para começar, a Voz da Poesia habita muitos lugares e pessoas. De que modo a poesia te habita? Mulher, ela habita todas as partes, todas as células do meu corpo, porque assim, eu costumo dizer que eu respiro poesia. Eu acho que a gente que é poeta faz muito isso, né, de absorver a poesia pelos poros e por tudo que é canto do corpo, né, nos cheiros que a gente sente, nas paisagens que a gente visualiza, nos sons que a gente escuta, nas sensações que a gente tem do mundo, a forma como a gente apreende o mundo, a gente já está introduzindo poesia dentro da gente. E tem a poesia de dentro que vai para fora também, né? Dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da forma como a gente se relaciona com as pessoas e com o mundo. E a gente também, como declamadoras que somos, né? Tu estás na mesma praia que eu. A gente externaliza essa poesia que a gente produz, reproduz, respira, pulsa. A gente externaliza também através do nosso corpo. Né? E eu digo que é corpo porque a gente sabe muito bem que não é só a voz. A gente sabe que é expressão, a gente sabe que é olhar, gesto, né? Movimento e posicionamento e tudo que a gente faz comunica poesia. Então eu acho que ela me habita por inteiro, assim, eu acho bem especial falar sobre isso, ela me habita por inteiro. Ah, Mari, que bonito tudo isso que tu coloca, que tu fala. Você passeia bonito nas nomenclaturas todas, né? Não é só na fala, mas passeia nas modalidades poéticas de declamadora, cordelista, poeta de bancada. Eu, inclusive, quando abri o podcast atribuindo essas qualificações todas, eu saí pontuando e elencando algumas delas. Existe uma identificação maior com alguma dessas nomenclaturas, ou você, de fato, passeia por todas as modalidades para tudo, no fim, se somar enquanto um ser artístico? Mulher, é o seguinte, eu sou legitimada, assim, pelo público, né, pelas pessoas que me seguem e, enfim, por quem conhece meu trabalho muito, muito fortemente como cordelista, né? Eu acho que esse é o rótulo que me colocaram e que eu aceito de bom grado, né? Muito honrada, inclusive. Mas eu acho que dizer que eu sou apenas cordelista, para mim, é muito limitante. Eu sempre gosto de dizer que eu sou um entusiasta da palavra. Essa para mim, é a definição mais abrangente que eu encontrei. Porque eu passeio, como você falou, e é um passeio de janela aberta e cara no sol, com o vento correndo no cabelo. É um passeio gostoso demais. Pelo cordel, pela contação de histórias que não necessariamente é feita no formato da literatura de cordel, né? Eu conto de tudo, contos populares, misturo, faço várias pesquisas. Também sou cantora, né? Então, também é palavra que sai da minha boca, né? No formato compositora. Exatamente, compositora. Então, também utilizo os versos, né, do cordel, também estão nas músicas. Também conto histórias, cantando as músicas e compondo as músicas. Muitas músicas minhas são verdadeiras narrativas, com começo, meio e fim, com personagens, com enredo.
Sou radialista também, estou amando aqui, tá nesse podcast, porque o lado radialista fica feliz e exultante, né? Então, sou comunicadora social. Então, são muitas palavras que me rodeiam, muitas formas de palavrear, né, que me rodeiam. Então, eu gosto de dizer que eu sou uma entusiasta da palavra. Mas aceito de bom grado quando as pessoas me definem, porque as pessoas às vezes sentem essa necessidade de definir a gente. A gente que é artista sabe que é muita coisa que a gente faz e muita possibilidade que a gente encontra. São muitos afluentes desse rio que a gente é. Mas as pessoas às vezes sentem necessidade de encaixar a gente em algum lugar. Uma vez eu recebi uma ligação da minha mãe, que estava num barzinho, não sei se eu já te contei essa história, que estava num barzinho com as amigas, já estava assim, né, na happy, mais alegre da vida. Aí ligou para mim: ô Mari, eu tô aqui, minhas amigas estão perguntando o que você faz e eu não consigo dizer. Eu digo que você é o quê? Aí eu fui: mãe, eu sou cordelista, tenho um programa de rádio, eu escrevo livros, eu sou escritora, eu escrevo cordel, eu sou cantora, compositora. Peraí. Ela é escritora, pessoal! Ela é escritora. Defini, é escritora. E desligou o telefone na minha cara, ela só precisava definir o que ela ia dizer para os amigos. E ela precisava de uma coisa assim, né, que fosse bacana profissionalmente dizendo, porque dizer que era artista é uma coisa fofa, né, uma coisa assim, que não é tão palpável. Como assim artista? Mas eu acho que é isso que a gente é, artista, porque não necessariamente a arte pra gente é só o trabalho e o ofício, é a forma da gente estar no mundo, e da gente, até como ser políticos, a arte também é nossa vertente, nosso canal de fala. Então, é muito mais do que um ofício, do que uma profissão e do que um rótulo para colocar numa ficha ou para dizer para a mãe dizer para as amigas, né? Então, eu sempre gosto de dizer entusiasta da palavra, que foi até agora, mas pode ser que amanhã eu já encontre outra forma. Mas até agora foi o que mais me apeteceu em relação ao que abrange o que eu amo fazer, né? Eu gosto de juntar as letras e comunicar e mexer com a vida das pessoas através das palavras. Mas como eu faço isso, é de diversas formas, né? Ô Mari, tu falando isso, Gi Nakarato, maravilhosa, eu assistindo uma fala dela e eu dei muita risada, porque ela disse que quando dizia em alguns lugares, eu sou Gi, eu sou cozinheira. Aí tinha aquela pegada meio do povo, bichinha, coitadinha, cozinheira, né? Uma profissão menor. Quando ela dizia, eu sou chefe de cozinha, aí todo mundo, chefe de cozinha, eu quero provar alguma coisa. Já ficava se insinuando para ver se comia, provava do prato. Então, é mais ou menos a coisa do cordelista e da escritora, da cordelista e da escritora. Sim. A cordelista é escritora, certo? Mas Sim. Quando você diz que é cordelista, muita gente considera a literatura popular de alguma forma uma literatura menor, né, de menos valor, digamos assim, valor agregado. E quando você diz, não, eu sou escritora, aí é a chefe de cozinha. Tem essa conversa, né? E isso me remete recentemente, numa conversa, enfim, com um pessoal que sempre pergunta sobre, porque também essas coisas da nomenclatura, né? Você termina um recital, às vezes declama um soneto, a pessoa diz, Isabelle acabou de declamar aqui um cordel, e não é nem um cordel, eu declamei 2 décimas, está tudo certo no mote, mas tem dessas coisas, e numa dessas conversas de pós-palco, alguém me perguntou, numa abordagem, se eu conhecia Cida Pedrosa, uma grande escritora. E eu, claro que eu me amostro à custa dos meus amigos, né, minhas amigas. Aí eu conheço minha amiga, já poetisa maravilhosa, se der tudo que há. Aí, não, mas ela não é poeta, não, ela não é escritora. Eu digo, então, mas o prêmio traz esse pedestal, esse portal do reconhecimento à elevação do título de escritora, porque este ser poeta, ele acaba sendo um tanto inferiorizado no decorrer, no aspecto da literatura, e o cordel vira o patinho feio da história, né? Eu me lasquei completamente nisso, né? O primo pobre. Eu me lasquei completamente nisso porque sou triangueira no forró.
Nas Severinas, por exemplo, eu sou a do triângulo. E o triângulo é também o patinho feio do forró. Então, triangueira, cordelista, começa a ter um nó na cabeça das pessoas, porque se você toca um outro instrumento, você vira instrumentista. Você já tem ali como ninguém afina triângulo não desafina antes, para a gente começar forró, começa a ter essas conotações, mas todos esses nomes no final viram lugares também que acaba sendo um lugar de colocar a gente nas caixas, como você fala, né? Tentar definir. Agora, essa coisa com triangueira é inveja pura, viu? Porque você leva seu instrumento numa bolsinha de mão pequena, junto com o celular e a carteira. Agora o povo tem que levar zabumba, sanfona e fica achando ruim. Desmontar depois o set inteiro, né? Complica, né? Oxe. Não vai precisar de rodo para triângulo, mas é isso. O povo tá montando as coisas da sanfona, da zabumba, tu já tá tomando uma depois do show. Aí, inclusive, essa coisa ainda da pauta, isso me dá um nó no juízo quando eu vou fazer ficha de hotel ou coisa parecida que eu vou me apresentar. Eu acho que eu tenho vários preenchimentos diferentes de fichas. Eu não sei se acontece contigo. Aí, às vezes, eu escrevo artista, às vezes eu escrevo poeta, às vezes eu escrevo cordelista, escritora. Aí eu fico bagunçada. Aí, ultimamente, eu comecei a dizer autônoma. É isso. E autônoma, como assim? Autônoma não é profissão, né? É uma forma de trabalho. Aí a gente começa a ficar. Fiquei doida, já escrevi escritora, aí no outro eu botei artista, aí no outro contadora de história, no outro botei cantora. O povo acha que a pessoa tem uma crise de identidade, né? Mas são múltiplas identidades. Várias fichas. E você, quando eu estudava, na época do meu curso, eu ainda tinha a coisa da ocupação, estudante. Estudante passa em todos os lugares, porque não exige mais, né? Você está ali. Quando você é artista, que é a profissão, que vive disso, começa a ter essas coisas. Mas tem tanto pano para manga nessa pauta, porque sempre é uma pauta desgraçada e engraçada ao mesmo tempo, dentro da desgraça. E é isso, né? E dar dinheiro, ser poeta, eu digo, rapaz, nunca roubei, nunca matei. Eu acho que o que eu visto é comprado. Criado ou não, é comprado. E vivemos disso. Mari, você é produtora cultural, um monte de coisa, de nomenclatura, essa delícia de ser. E isso tem uma grande soma aos seus projetos. Eu já pude presenciar, inclusive, diversas performances poéticas e que sempre são únicas, diga-se de passagem, são únicas em seus conceitos e muito bem executadas. Eu acho um dos primeiros contatos de referência de um recital com começo, meio e fim que eu tive, e isso para mim se tornou uma referência, você é uma das minhas referências, foi uma performance de recital sua também. E dentro dessas propostas que você sempre fez e faz para adultos, de categorias livres, de público que é igualmente amplo para todo mundo, mas você tem um público infantil que tem tido um alcance cada vez maior nesses últimos tempos. Fala como está esse seu movimento com esse projeto infantil e esses projetos infantis também, porque tem mais de um projeto, e desse processo que eu sei que já teve muita coisa, porque na pandemia eu acompanhei também vídeos de casa, minha família inteira acompanhava vídeos de contação de história, enfim, várias coisas que você fez e que criou e que animou um bocado de casa, de lá de residência com essa poesia. Fala um pouquinho desses projetos todos aí, dessa mistura deliciosa que tu faz. Eu comecei em 2007, né, com minha carreira artística, e logo em 2008 eu já encontrei, dentro da própria literatura de cordel, o nicho do público infantil, que na época, né, há quase 14 anos atrás, era muito carente de produções específicas, com a linguagem específica, né? E aí eu comecei a me debruçar sobre essa produção, eu comecei a pesquisar fortemente e a produzir essa literatura de cordel acessível para a infância, vamos dizer assim, porque na verdade eu gosto de escrever para todo mundo ler, eu gosto de escrever poesia, eu gosto de escrever cordel, né? A gente rotula como cordel infantil só para dizer assim, que está liberado para as crianças lerem e se divertirem. Sim. Mas eu escrevo para todo mundo, é importante que se diga isso. Logo em 2008 eu comecei essa produção e
em 2012 que nasceu o meu projeto Cordel Animado com a minha irmã, Mila Biggio, musicista, multi-instrumentista. Mila é tudo, Mila é uma loucura. É uma Toca, loucura inclusive, maravilhosa. Triangueira também. Triangueira também, que se diga de passagem. Mas em 2012, esse nicho que era apenas uma vertente do meu trabalho passa a ser, de fato, o meu público-alvo, né? Eu precisei trazer um direcionamento para esse público porque eu estava recebendo muita demanda, né? E aí eu comecei a me dedicar e a pesquisar e a estudar e me debruçar cada vez mais para produzir conteúdo para esse público, né? E aí isso exige uma grande responsabilidade. Você está lidando com indivíduos em plena formação. São crianças que estão em processo de letramento, de aprendizagem, de apreensão do mundo, de compreensão da vida. Então é muita responsa trabalhar e, ao mesmo tempo, traz muita leveza, porque a espontaneidade da criança, da infância, é uma coisa que já é poética por si só. Então, ver o mundo com os olhos da criança é o que me faz conseguir produzir coisas boas para a infância, né? Então, eu viro criança e esse retorno para a minha criança interior é muito terapêutico e essencial para mim, né? Enfim, e aí eu tenho muitas coisas voltadas para o público infantil. Acho que o principal é a literatura de cordel voltada para a infância, que vai se desdobrar na própria produção de textos e folhetos, na produção dos livros, né, que nada mais são do que cordéis que viram livros. Às vezes gosto até de chamá-los de cordelivros, para juntar essa nomenclatura, né, dos dois e valorizar o cordel de alguma forma, porque parece que o cordel não é tão importante quanto o livro, né, o livro ilustrado, o livro de capa dura, o livro que tem uma editora ali chancelando aquela história. Aí por isso que eu gosto de sempre dizer que são cordelivros. E tem também os vídeos que eu produzo contando essas histórias no canal do YouTube. Também tem as histórias que eu levo para as plataformas de áudio, né? As histórias em cordel. E o Cordel Animado, que é esse espetáculo que eu montei lá em 2012 com a minha irmã e que celebrou 10 anos agora em março, né, desse ano. Com um monte de novidade que veio, né? Exatamente. Celebrando esses 10 anos. Justamente com o incentivo da LAB, né, da Lei Aldir Blanc, a gente conseguiu fazer uma série de vídeos comemorativa para os nossos 10 anos. A gente escolheu 5 histórias que estavam inéditas em vídeo e a gente gravou num teatro com uma equipe maravilhosa. São todas traduzidas em libras, com inserções de diversos recursos, porque no cordel animado, quando a gente vai para palco, a gente usa muitos recursos cênicos, né? Visuais. Então, a gente utiliza bonecos, fantoches, ilustrações, papelão, objetos utilitários que se transformam em objetos cênicos na nossa apresentação. E a gente costura um espetáculo com a literatura de cordel e com música também, né? Aproveitando essa instrumentalização toda que Mila traz e também essa minha vertente cantora-compositora, então a gente acaba juntando e a gente faz 40, 50, 60 minutos de espetáculo, fazendo essa costura de temas, de histórias autorais, às vezes cantigas populares e cantigas autorais também, canções autorais também, para fazer o espetáculo. Eu acho que esse é o carro-chefe, né? Eu posso dizer assim, dos meus projetos infantis. E acaba que eu também sempre tive esse pezinho, né? Na verdade, dos 2 pés na música, desde sempre, desde que eu me entendo por gente. E em 2019 eu arrisquei me lançar como cantora mesmo. Lancei meu primeiro EP musical e aí fugiu completamente dessa pegada do cordel, dessa pegada que tem um apelo mais local e regional, porque foi um EP que eu lancei todo baseado na minha experiência como mãe, que foi a coisa mais louca que já me aconteceu na minha vida. E eu não passei ilesa disso, né? Minha poesia, minha produção artística não teve como não
externalizar essa coisa, né? Essa doidice que é ser mãe de uma criatura como Jorge, né? E aí, desde a gestação, que eu senti esse impulso de compor sobre esse movimento de corpo e alma que a gente faz para produzir um novo ser, para gestar uma criatura, que para mim isso é uma doidice, pelo amor de Deus, quem teve essa ideia, né? Botar uma mulher para parir uma criança é uma coisa muito doida que acontece. E aí eu tive que fazer música sobre isso, não deu para não fazer. E depois a pessoa ainda tem o momento do parto e depois o menino nasce, não é mesmo? E o menino está nas suas mãos, nos seus braços, mamando no seu peito. Minha gente, não tem coisa mais doida do que esse ciclo, não. E aí eu tive que fazer música sobre isso, né? E aí a música sobre esse tema me levou para um outro lugar de composição, para um outro timbre de voz, inclusive quem primeiro descobriu que eu estava grávida antes de mim foi a minha professora de canto, Surama. É uma cantora maravilhosa que a gente... Maravilhosa, Surama, sim. Incrível. Surama, ela percebeu que minha voz mudou de uma aula para outra. Ela disse, meu Deus, como tua voz está diferente, Mari. Tu estás doente? Estás gripada? Eu disse, não, estou ótima. Estou com muito sono. Ela disse, Mari, tu estás grávida. Tua voz é outra. Que curioso isso. E aí, na aula seguinte, eu disse, Surama, tô levando um convidado para assistir a aula com a gente. Aí, quando eu cheguei lá, ela disse, cadê teu convidado? Eu disse, tá aqui, na barriga. Eu tô grávida mesmo, tu descobrisse. Aí, meu Deus! Que coisa louca, que coisa maravilhosa. Então, a voz muda, o timbre é outro. E as tonalidades e o que eu escolhi para fazer as músicas era outro lugar, né? Então, criei um projeto musical, Nosso Bebê, que foi o EP e que foi uma série de shows que eu fiz também. Tinha um outro apelo visual, tinha outro tipo de figurino, tinha uma banda me acompanhando. E aí comecei a pensar mais nessa coisa da banda, do palco, da música, né? Que é uma coisa que corre em paralelo com a literatura de cordel. Às vezes eu vou lá, misturo as duas coisas, às vezes eu me distancio, eu fico jogando com isso. Eu tenho músicas que são mais pop e que brincam com vários ritmos e tenho músicas que são mais regionais. Eu lancei agora, em abril, um álbum novo que se chama Cordéis e Canções para Pequeninos Corações, também um projeto da Lab. E aí, nesse álbum, eu estou misturando as duas coisas que eu mais amo, que é literatura de cordel e música para a infância. E aí tem forró, tem baião, tem modão de viola, tem vaneira. Ah, que legal. Tem umas brincadeiras, sabe? Tem umas brincadeiras, tem ciranda. Eu brinco com os ritmos e com as possibilidades todas. E, enfim, são muitas coisas que eu fico experimentando. E, às vezes, eu viajo na maionese. Teve um momento da carreira que eu comecei a desenhar mandalas. E eu chamei esse projeto de Mandalas Diversas. Então, eu disponibilizava as mandalas que eu desenhava para as crianças pintarem. E embaixo tinha uma cestilha, ou uma setilha, ou uma décima que tinha a ver com aquela mandala. Agora na pandemia eu tive muito problema com essa coisa da saúde mental, né? A gente estava buscando muito a sanidade no meio de um caos, né? Dessa loucura toda. E aí eu lancei um projeto que era cordel para meditar. Então produzi uma meditação guiada toda no formato de cordel, né? Para você meditar, para as crianças, uma proposta para as crianças e as famílias meditarem com uma meditação guiada, toda rimada e metrificada, né, no formato de cordel. Então, cheguei a lançar nas plataformas, né, no Spotify e tudo mais, o cordel para meditar. Então, eu fico pensando nessas coisas, né, fico produzindo essas ideias que misturam as linguagens que eu gosto para o público infantil. Então, é de fato o meu grande foco, o meu grande nicho de atuação, né? A tua criança se mistura nas outras, né? Porque tu é buliçosa, não para quieta. Não, porque menina é assim, né? Menina é treloso e eu fico trelando, fazendo mil coisas. Mas diz que menina trelosa é sinal que tá com saúde. Menino quer mais não. Pode olhar. Ou tá fazendo presepado ou tá meio amurrinhado de doença. Se eu me calar, se eu ficar parada, é porque não tá legal, tem algo errado.
Mari, nesse mesmo fio condutor do que a gente está conversando, essa pauta do ser mãe, né, que vira também um ser mãe de um resultado artístico, dessa pauta da inspiração. Mas para quem é mulher e artista, além dessa coisa do resultado artístico, desse resultado da arte como um todo, que é algo muito positivo de ser, mas uma vez sendo mãe, não existe ex-mãe, né? É mãe a partir de então. E tem muita mítica em torno disso, tem uma propaganda marca de fralda de ser, todo mundo feliz, todo mundo contente. E na vida real não é bem isso, né? Tem problemas reais, concretos. Eu não sou mãe, não tenho pretensão de ser. Então, este ser mãe é um lugar que eu não habito, não converso e não saberia nunca como é poder estar falando dele, porque eu acompanhei muita live como todo mundo, eu imagino, nesse período de pandemia. A gente estava se vendo muito de modo virtual, eu acompanhei muita coisa, me chamava uma atenção danada quando eu estava vendo artistas, mulheres, e sempre nessas pautas tinha uma pauta que voltava para essa pauta da maternidade. Às vezes tinha nada a ver o tema era uma conversa, aí trazia para a maternidade, e que eu não vejo com muita recorrência para isso se falar com homens. Uhum. Uma vez também conversando com uma amiga minha, escritora negra, ativista, ela disse que às vezes incomodava o fato dela ser chamada para os lugares para conversar sobre literatura, sobre as artes, e volta e meia ter que estar sempre respondendo sobre o racismo, que é um lugar de fala, de luta, de também um lugar de empoderamento, de poder até informar e se portar, mas às vezes é uma pauta que ninguém precisa estar ensinando todo mundo a como se comportar e a ser, e a importância do respeito. Para tu, chega esta coisa da maternidade de um modo recorrente como um valor agregado, e que talvez Diego sendo artista e ocupando o mesmo espaço de fala que tu tens, essa pergunta não seria para ele, como é a sensação de ser pai e como estão os seus dias de pai, por exemplo. Tem isso, não tem isso? Como é que é para tu esse lugar da mãe, de ser mãe, e esse movimento todo dessas noites de sono toda, essa parte ruim da coisa, eu não sei nem se chama assim, mas essa parte... Se chama assim, minha amiga. Se chama assim, a parte ruim, sim. Né? Tem muita gente querendo romantizar o que não é para ser romantizado. Mas, olha, é bem recorrente, né? Não tem como fugir disso. E acaba que é transversal para mim também, né? Porque transpassa tudo que a pessoa faz, a minha rotina e a minha produção, e por trabalhar com criança, né? E ter uma criança em casa, a gente acaba, né, sendo pautada muitas vezes para falar sobre esse assunto, e eu não me sinto até então, não enxergo isso como uma forma negativa, nem estou já de saco cheio de falar sobre isso, mas o meu filho tem 4 anos, eu não sei se quando ele tiver 10 eu vou me abusar, né? Pelo amor de Deus, eu sou algo mais além do que uma mãe, né? Eu sou uma artista e ponto final. Mas isso é uma coisa que me remete a antes de Jorge, né? Antes de ser mãe, por trabalhar com criança, muitas vezes eu era perguntada e as pessoas me questionavam, perguntavam se eu tinha filhos, e quando eu dizia que não, eles perguntavam, mas como você produz tão bem para crianças, se você não tem filho? E eu ficava me perguntando, porque a vontade de responder de um jeito, né, não muito cordial era grande, mas eu ficava me perguntando qual é a relação, o que tem a ver, né, você não ter filhos e você produzir algo que seja interessante para a infância, que seja interessante para as crianças. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Todo mundo já foi criança, né? Todo mundo já viveu a infância. A gente não precisa ser legitimado como quem produz conteúdo para a infância depois da maternidade, né? A MDM, antes da maternidade, depois da maternidade. Não tem nada a ver, né? E isso é uma coisa que é vida artística e vida pessoal. Claro que vai se misturar, que vai ser transversal em algum momento, mas não é sine qua non. Você produzir conteúdo para a infância não significa que você precisa ter uma criança para cuidar, né? Você só precisa acessar e ter sensibilidade para acessar o universo da infância, a linguagem, a brincadeira. Você só precisa ser um brincante. Isso é muito mais importante. Eu conheço muitas pessoas que vivenciam a maternidade, mas não vivenciam a brincadeira,
né? Não vivenciam a ludicidade, a leveza. Importantíssimo isso. Isso acontece. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E aí, eu não me sinto incomodada ainda de ser pautada sobre esses temas, mas a disparidade com relação, não só ao meu companheiro, mas com relação a outros homens, é ainda algo que me incomoda. E acho que ainda vai incomodar por muito tempo, né? Porque quando a gente está trabalhando e o menino não está junto, a gente é perguntada, cadê o menino? Ficou com quem? Né? Onde é que ele está? Como é que tu faz para trabalhar? Né? Já respondi várias entrevistas. Menina, como é que tu faz para fazer tuas apresentações, hein? Com um bebezinho, com um menino tão pequeno? Eu disse, então, ele tem pai, né? É uma coisa moderna, rapaz, que fizeram um dia desse. Chama pai. Chama pai. E aí é engraçado, porque o menino pode ficar com o pai, né? E sobrevive. Veja só que interessante. Você deixa com o pai e volta para casa, o menino tá lá. Mesmo jeitinho. Do mesmo jeito. Às vezes tá assistindo uma televisão que não devia, fazendo umas coisas que não devia, mas tá tudo certo. Tá vivo, é o que importa, né? E aí eu percebo que isso é muito mais automático para os homens, né? Nenhum homem deve ser perguntado com quem seu filho ficou, como é que você consegue, como é que você dá conta do seu trabalho se você tem um bebê tão pequeno, se você tem uma criança tão pequena que demanda tanta atenção. Ele não vai dizer, ficou com a mãe, né? Ele não vai precisar disso, né? Então ainda é algo que incomoda, né? E eu aproveito todas as vezes que sou perguntada e pautada sobre esses assuntos para lançar esses questionamentos, porque infelizmente ainda é necessário a gente lançar e fazer esses questionamentos, né? Mas é importante a gente diferenciar, né? A gente não é só mãe, a gente que teve filho, a gente que vivencia a maternidade. Isso não nos resume, isso não nos delimita, isso não nos limita, né? E eu não preciso o tempo todo falar sobre esse assunto, eu não preciso o tempo todo ser inspirada pela maternidade. E seu filho é sua inspiração. Às vezes ele é fonte do meu cansaço e vai totalmente de encontro ao que eu preciso, né? De descanso para poder escrever, para poder produzir. Às vezes é isso. Não tenho o que fazer. Mas às vezes ele diz uma pérola, uma coisa engraçada, maravilhosa, que eu saio na frente de uma pessoa que talvez não tenha uma miniatura de cartoon feita eu tenho em casa. Às vezes é massa, mas às vezes a pessoa que não tem mais tempo para criar, tem mais tempo para se inspirar, né, para assistir referências, para encontrar referências e produzir. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E tu tem uma referência de criação muito forte em Jorge, né? Soubesse passar bonitinho, porque Jorge, o aniversário dele, qual foi o tema, Mari? Jorge escolheu um aniversário de um tema muito inusitado e maravilhoso, que eu achei um dos melhores temas de aniversário em linha reta. Olha, no ano passado, no aniversário de 3 anos, ele estava muito apaixonado pelo Bob Esponja. Eu gosto, vou fazer só um parêntese aqui, Bob Esponja teoricamente não é adequado para a idade dele, tem uma classificação indicativa de 10 anos. Mas como eu assisto Bob Esponja, eu liberei, porque eu fiz o filtro e eu considero que não tem nada que seja nocivo para ele. Talvez o que as pessoas encarem como sendo não interessante seja algo que ele nem alcança, as referências que ele nem vai ligar, né? Sim. Então, ele estava muito, muito encantado com Bob Esponja, morrendo de rir com os episódios. E aí, ele estava assistindo e eu perguntei para ele o que seria o aniversário dele. Ele disse, mamãe, eu queria do Bob Esponja. E aí, eu já ia dizer que legal, porque materializar esse aniversário já estava na minha cabeça. E aí, eu não consegui nem terminar a minha interjeição e ele falou, e do Chico Sainz, misturados. Quando ele disse assim, mistulado, eu digo, a casa caiu. Eu me lasquei, foi agora. Eu disse, como assim, meu filho? Não pode ser 2. Vamos escolher um, que tal, Bob Esponja? Ele, não. É Bob Esponja e Chico Sainz, mistulados. Sério, filho? E aí eu digo, não, vou deixar passar. Vou deixar passar porque essa criança vai esquecer.
mas Jorge não esquece. E aí, no dia seguinte, eu passei uns 3 dias sem falar no assunto. 3 dias depois eu perguntei, e aí, filho, como é mesmo teu aniversário? É do Bob Esponja, né? E ele fez, e do Chico Sainz, misturados. E aí eu gravei vídeos para a família, eu digo, minha gente, pelo amor de Deus, alguém veja essa minha situação, alguém me ajuda, alguém interceda em meu favor. E todo mundo morrendo de rir. Mari, faz, vai ser engraçado, né? Tomaram o partido do menino, né? E eu digo, não, tá bom. Me lancei esse desafio. E aí comecei a viajar na maionese, né? Chico Sainz, manga e caranguejo, Bob Esponja, mar, fenda do biquíni, siriguejo encontrando o Guaramum, Bob Esponja usando óculos e o chapeuzinho de Chico Sainz, todo mundo na cidade do Recife, Tubarão, né? E aí fiz um mashup, assim, de referências. Ele ficou muito feliz, a gente fez uma festa super simples, ainda estava na pandemia, então foi só pra gente, né, de casa, só pra família. Mas foi maravilhoso. E aí esse ano ele já escolheu o tema de novo, que é Lobo Mau, e já definiu que cada pessoa da família vai ser um personagem, eu vou ser a Chapeuzinho Vermelho. Então, essa coisa da imaginação para ele é muito potente, né? Muito forte. Sim, porque sim. Realmente e é no o que final ele tem tudo a vive. ver também, né? Ficou maravilhoso o Bob Esponja de chapeuzinho de Chico Sainz. Ficou, menina. Quase que eu tô mandando para esse a episódio Cartoon, né? rindo. Para como é o negócio? Nickelodeon. Tô quase mandando para lá. Vocês já pensaram em fazer um episódio na cidade do Recife, rapaz? O Bob Esponja saindo assim na praia de Boa Viagem, chegando ali na Brasília Teimosa, entrando pelo Mangue, né? Chegando no Marco Zero. Incrível. Jorge é essa pessoa. Mari, eu acabei esse episódio do podcast rindo. Nesse eixo, né, da vida pessoal, vida artística, eu tenho muitos amigos e amigas também que são professores e professoras de educação infantil, outras pessoas que também desenvolvem trabalhos com crianças, que sempre falam da importância de serem exemplos para esses meninos e meninas. E é um peso danado ser exemplo, mas principalmente do trabalho de que o trabalho, no caso de educador, não se encerrar na sala de aula, ou então nesse trabalho não se encerrar no palco para quem é artista. Por exemplo, essa pessoa está no final de semana comendo uma pizza ou está tomando uma cerveja e na segunda-feira o menino vem e fala: eu vi tia bebendo naquele lugar, eu vi tia comendo naquele lugar. E de repente você tem que estar sempre medindo um comportamento, um hábito de lazer, uma atividade simples, corriqueira, comum para todo mundo, mas que, pelo fato de trabalhar com criança, pode ser tomado em algum momento como algo negativo, como alguma referência ruim. Com esse contexto, essa introdução, eu quero saber de ti se o fato de você ter se tornado uma referência de projetos infantis, se isso lhe priva, de algum modo, de ter outras liberdades artísticas. Sim. Sim, essa é uma verdade que logo no início, né, dessa carreira mais voltada para o público infantil juvenil, eu me deparei com essa limitação, né? Você acompanhou a gente no projeto Vozes Femininas, né? Que éramos 4 mulheres, eu, Cida Pedrosa, Suzana Moraes, que também é cordelista, que também trabalha com crianças, e Silvana Menezes. A gente se juntou nesse quarteto projeto fantástico. incrível. Para dizer poesia de mulheres, para dizer literatura feita por mulheres, né? Com uma pegada feminista. E nesse universo que também acaba abordando a sexualidade, né, a questão de gênero, essas questões que às vezes são tabus quando a gente pensa no público infantil, né? Infelizmente, não deveria ser, né? E aí eu tenho essa vertente da poesia que fala da mulher e das vivências como mulher que sou, e inevitavelmente tem algo de sensualidade, tem algo de erotismo, e que eu parei de produzir. A verdade foi essa. E quando eu produzo, que é uma coisa assim muito esporádica,
eu não tenho como expor da mesma forma, né? Eu tenho que procurar um pseudônimo, eu tenho que fazer uma coisa na surdina, um mercado clandestino de comercialização de cordéis eróticos. E aí isso é triste, né? Isso é muito limitante, porque, assim, são algumas pessoas que são legitimadas para fazer isso, e eu percebo que elas estão sempre num patamar muito diferente do meu, né? Por exemplo, a gente vê a Anitta, que tem um programa infantil, né? Um desenho animado que é a Turma da Anitinha, e que ela é uma das personagens, ela dubla essa personagem e ela tem subprodutos desse trabalho que é comercializado para a infância. Mas ela, o tempo todo, nas músicas dela, faz referências muito explícitas ao sexo, ao ato sexual, à sexualidade como um todo, à sensualidade, ao erotismo. E eu não sei até que ponto isso é questionado, né? Ela tem lá um espaço em TV aberta para produzir esse conteúdo. Madonna foi um símbolo sexual e muito importante para a liberação sexual das mulheres na década de 80, diga-se de passagem. Uma mulher incrível, uma artista incrível. E quando foi mãe, passou a ser autora de livros infantis, né? Para mim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas eu não tenho essa possibilidade. Eu, desse tamanho que eu sou, né, nesse lugar que eu ocupo, que ainda é uma gotinha nesse oceano todo, se eu for fazer, os dois vão dizer que eu estou misturando as coisas, vão dizer que é inadequado, né, vai ter uma debandada de seguidores, porque às vezes... Se tivesse que ter o escudo midiático, né, para poder você entender que a sua liberdade artística, ela tem e precisa ser livre. Exatamente, né? Marina Colasanti escreve sobre a mulher, sobre o corpo feminino, sobre a sexualidade, e escreve muito para a infância e muito bem para a infância. É uma grande autora, mas ela está nesse patamar de cânone já e tem essa licença para fazer esse tipo de trabalho, né? Mas eu sinto que eu não tenho essa licença, nem sei se um dia terei, né? Mas é uma vertente da minha produção. Às vezes eu me dou o direito de pautar o universo feminino, feminista, e me distanciar um pouco dessa literatura feita para a infância. Eu utilizo as minhas redes sociais para isso, pauto alguns temas, né, a questão da beleza feminina. Eu fiz uma peleja da mulher com o espelho, coloquei no Instagram. No Dia da Mulher, né, quando acontece algo... que tem alcance midiático e que coloca a mulher em xeque de alguma forma, eu me manifesto através da poesia, né? E aí eu me dou esses espaços e eu percebo que a cada vez que esses vídeos e esses posts e esses temas tomam uma proporção maior, eu tenho uma certa debandada de seguidores. E vale dizer que a internet não foi feita para crianças. Ela não é para ser habitada por crianças desacompanhadas. Ela precisa da mediação de um adulto responsável, né? Então, assim, não é para a criança estar frequentando o meu Instagram ou o Instagram de quem quer que seja. Porque uma criança de 5, 6 anos, ela não pode estar zapeando o Instagram. Ela vai ver de tudo. Ela vai ver de tudo. Ela não pode estar zapeando tela alguma. Ela não pode zapear a TV porque ela vai ver uma cena de sexo semi-explícito na novela da Globo. Sim. Tá? E as pessoas não questionam isso, porque às vezes estão assistindo, o pessoal tá fazendo sexo, tá insinuando sexo na televisão e a criança tá do lado. Não é? Sim. E aí um beijo, uma cena de beijo de duas mulheres vira uma confusão tão grande no Brasil que... Pois é hipocrisia. É hipocrisia. O nome não tem outro nome, né? Infelizmente, eu lido com essa hipocrisia, eu lido com essa situação. E no momento, o que eu consigo fazer para não deixar de produzir, para não deixar de trabalhar, para conseguir me manter, é direcionar esse foco. Realmente, eu tenho um nicho e eu foco
a minha atuação nesse nicho. E às vezes eu me permito dar uma escapulida aqui ou outra, sempre dosando as consequências disso que eu estou fazendo. Né? Parece bobagem, mas eu piso em ovos, a verdade é essa. E aí o que acontece? Eu tenho também a questão da minha vida pessoal, né? Da mulher que eu sou, que vive a sua sexualidade, que vive a sua sensualidade, que gosta de sair, que gosta de se divertir, que bebe, né, que consome bebida alcoólica, que gosta de vários tipos de música, que gosta de dançar, que gosta de rebolar. E por que não, né, fazer tudo isso? Sim. E eu acabo, às vezes, me tolhendo, sim. Já tive vários problemas, assim, do meu marido dizer, vamos para tal lugar, vamos para tal show, vamos. Eu disse, pô, eu não vou, eu prefiro ficar em casa, que aqui a gente tem mais privacidade, a gente chama os amigos e pode beber, pode, enfim, ter mais espaço, né, e tranquilidade. Porque eu ficava imaginando as pessoas que eu ia encontrar, as mães, os pais, as professoras, os professores. E aí ele começou a dizer, Mari, as pessoas vão estar no mesmo rolê que você. Então, se eles estão lá, tá tudo bem, né? Sim. E aí eu fico tentando equilibrar essa sensação estranha, né? Essa vontade de ser uma pessoa comum e normal, e essa sensação estranha de ser, de alguma forma, influenciadora, né? Para citar essa nomenclatura nova, estranha e esquisita que me trazem também, que é essa figura que representa um modelo, né? Que representa um modelo, que representa uma referência. Acho, às vezes, maravilhoso, mas tem um lado pesado também, né? Eu busco ser uma referência verdadeira. Quando eu não estou bacana, quando eu não estou me sentindo bem, eu não vou lá e posto uma foto sorridente. Eu não posto um vídeo da minha família perfeita, quando eu estou brigada com meu marido. E aí eu tento ser verdadeira o máximo que eu posso. Eu tento mostrar os bastidores do meu trabalho, a ralação, as dificuldades, os bastidores da maternidade, para as pessoas verem que eu tenho contas para pagar como todo mundo, que eu sou uma pessoa normal, que eu sou uma pessoa comum, que eu sou uma trabalhadora da arte, que eu sustento uma casa, que eu sustento uma família, que eu levo meu filho na escola a pé, no sol, de 1h da tarde, que eu vou buscar ele na natação, levo ele para natação e vou buscar, que às vezes eu não consigo lavar o cabelo, que às vezes eu tenho muita roupa para botar na máquina, que eu sou dona de casa. Às vezes eu publico e faço brincadeiras com isso, e faço posts e faço poesia sobre isso, né? Para tentar fazer uma influência positiva de alguma forma, já que me deram essa alcunha, que ela seja da forma mais positiva, porque o que eu vejo, e não uma positividade tóxica, não estou falando de ser positiva, mas de ser verdadeira e de influenciar positivamente a vida das pessoas, e não de plantar essa ideia de que está tudo sempre maravilhoso na minha vida, porque esse é um e saco faz também, as pessoas se sentirem mal. Por que ela consegue tudo isso? Por que ela está feliz o tempo inteiro e eu não estou? Então, eu não planto essa ideia de que eu estou feliz o tempo inteiro, de que eu estou me achando maravilhosa, porque tem dias que você tá na merda, tem dias que você tá só o sobejo, né? Então, eu tento também demonstrar, né, essas verdades todas. E tem os limites, né? Você não quer expor sua vida pessoal o tempo inteiro, e as pessoas adoram ver a sua vida pessoal o tempo inteiro. Tem coisas que você busca expor, você vai filtrando o que você expõe, o que você não expõe. É delicado e eu faço terapia. Eu só posso dizer que eu faço terapia porque eu não conseguiria se não tivesse ajuda profissional, porque é um terreno que mexe com a sua saúde mental, mexe com a sua vontade de sair de casa, né? Mexe com as escolhas que você faz de roupa, de fazer uma tatuagem ou não, uma tatuagem à mostra. Meu Deus, vai aparecer no figurino, o que os pais vão pensar, o que as mães vão pensar. Dane-se, sou eu, é meu corpo, é o que eu acredito. Eu não acredito que eu vá virar uma má influência porque eu fiz uma tatuagem que as crianças vão ver no meu figurino, né? Cortar o cabelo assim, assada, e não posso cortar assim, não posso raspar aqui, porque as pessoas vão pensar o quê? Porque eu não vou conseguir usar a flor que eu usava, sabe? Tantas escolhas que a gente acaba pautando por conta do trabalho,
que acaba se tornando uma coisa pesada. E eu percebi que eu não posso deixar isso acontecer. Às vezes eu consigo e às vezes eu não consigo e fico buscando esse equilíbrio. É bom falar sobre isso porque humaniza, né, Mari? E traz para perto de uma realidade muito, muito cotidiana, geral, que é uma coisa que acontece com muito artista e que isso é uma coisa que corre para a tangência do que as pessoas que estão vendo acham. No final tudo vira brilho, luz e cortina se abrindo. E o aplauso, mas é um trabalho árduo e contínuo dessa construção. Uma jornalista maravilhosa, Fabiana, recentemente escreveu uma matéria muito pertinente sobre o uso do filtro do Instagram, né, coisa para além do filtro, e como as pessoas estão levando isso para um desejo real de ficarem padronizadas no rosto, na imagem, inclusive recorrendo a procedimentos cirúrgicos, intervenções cirúrgicas, tratamentos estéticos, para todo mundo ficar de nariz afilado, pele clara, bochecha rosada, aquele negócio todo. Porque no meu Instagram mesmo eu entro, não tem ninguém pobre, ninguém arengado, ninguém triste. É todo mundo feliz da vida. É todo mundo lindo. Bonito, assim que acorda. E a galera gratiluz o tempo todo também cansa um pouco, né? Como é que consegue acordar simpático, alongar, comer fruta, comer tapioca, fazer yoga. Yoga, não sei o quê. Não tem nenhuma cãibra, uma porra dessa. É um negócio doido. No desejo mal que tem, mas eu fico, como consegue? Porque não consegue, mas é mentira. 10 horas da manhã eu não consegui fazer um terço disso e ainda às vezes estou de mau humor porque ainda estou aperreada com a feira do outro mês. Mas essa é a positividade tóxica. Essa é a positividade tóxica. É você acordar sorridente, feliz todos os dias, postar isso. Aí quando você termina uma história, você dá um grito no menino, você briga com o marido, você maltrata o porteiro, você faz algo desse gênero, sabe? Desse tipo. E aí? Isso não é verdade, isso não é real. E você está frustrando as pessoas que veem só essa parte boa que você filtra e que são pessoas normais e que acordam e não conseguem fazer essas maravilhosidades todas, até porque não tem, geralmente, essa estrutura, né, que os influenciadores bombásticos aí têm, de ter não sei quantos funcionários à disposição, né? Porque uma pessoa que consegue entre 7 horas da manhã e 10 horas da manhã fazer massagem, yoga, pilates, ventosa, café da manhã de novela, né? E postar sobre tudo isso, mano, essa pessoa tem uma equipe, né? Tem uma equipe funcionando para cada mamão cortado que tem na mesa dela, foi uma pessoa diferente. E aí não tem como a gente ficar se comparando, é o grande lance, é a comparação. Totalmente. As pessoas estão nas redes para se comparar, para comparar a minha vida com a sua, o que eu tenho com o que você tem. E isso vai ser sempre uma comparação injusta, porque o Instagram é um palco, não deixa de ser. E a gente sabe do nosso bastidor, mas a gente não sabe do bastidor do outro, a gente só sabe do palco do outro. E a gente compara o nosso bastidor com o palco do outro. Nunca vai dar certo. Nunca vai dar. Sempre vai ser desleal essa competição. Ah, verdade, Mari, verdade. Vamos ouvir agora a musicalidade de Mari, num projeto lindo que é Cordéis e Canções para Pequeninos Corações, com a faixa Mamulengo Mole. O mamulengo é um boneco mole, o mamulengo é um boneco mole, que se remexe ao ritmo do fole, 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 que se remexe ao ritmo do fole. A mamulenga lhe dá movimento, a sua roupa de pano de chita, papel machê é o mesmo de madeira, é que a brincadeira fica mais bonita. O mamulengo se requebra todo, parece que não vai querer parar. Agora é todo mundo parar de estatelado feito um boneco. Haja munheca pra malemolência, que isso tem ciência, isso é popular. O mamulengo é um boneco mole, o mamulengo é um boneco mole, que se remexe ao ritmo do fole, 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 que se remexe ao ritmo do fole. A mamulenga lhe dá movimento, a sua roupa de pano de chita, papel machê o mesmo de madeira, é que a brincadeira fica mais bonita. O mamulengo se requebra todo, parece que não vai querer parar. Vamos, minha gente, se requebrar todinho aqui, ó.
Haja munheca pra malemolência, que isso tem ciência, isso é popular. O mamulengo é um boneco mole, o mamulengo é um boneco mole, que se remexe ao ritmo do fole, 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 que se remexe ao ritmo do fole. A mamulenga lhe dá movimento, a sua roupa de pano de chita, papel machê ou mesmo de madeira, é que a brincadeira fica mais bonita. O mamulengo se requebra todo, parece que não vai querer parar. Vamos prestar atenção em Mari. Mari, tu não pode mexer. Oxe, eu tô aqui parada, Lulu. E o povo de casa tem que ficar parado também, viu? Haja munheca pra malemolência, que isso tem ciência, isso é popular. O mamulengo é um boneco mole, Quem já entendeu o remeleixo do mamulengo? Vamos embora se remexer todinha? é muita malemolência, Lulu Araújo. É a fada magrinha. Vamos junto. Bora todo mundo se remexer junto. Vai, Mari. Se remexe aí que eu tô me remexendo aqui. Olha aqui. E o povo de casa não tá se remexendo, não, é? Não pode ficar parado, não, menino. Agora é pra remexer. Mari, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pela amizade e companheirismo de tempos mesmo. Meu podcast, meu coração, minha casa estarão sempre abertos para você e para todo mundo que é teu. Para quem for da tua turma, do teu projeto, sendo amigo teu é meu também. Mande cheiro para Jojito, para todo mundo daí. Tô doida para reencontrar vocês. E é isso, obrigada, viu, por ter vindo, por ter disponibilizado esse tempinho para estar aqui engrossando essa voz da poesia. Mulher, eu que digo obrigada, Belinha, você é uma grande referência para mim, uma amiga querida. E é massa isso, né? A gente ser amigo de quem a gente admira. Eita, negócio bom, meu Deus do céu, é maravilhoso, é um presente divino mesmo. E agradecer, né, os ouvintes que estão aí com a gente, que vocês possam acessar as redes sociais, procurar meu trabalho, procurar Mariane Bijo no Instagram, Mari Bijo Cordel Animado no YouTube, procurar nas plataformas de áudio de streaming também, Spotify, Deezer, tudo. Tem muito conteúdo bacana que a gente disponibiliza para todos os tipos de público, principalmente no meu caso para o público infantil, para as famílias. Tem o site também, maribijo.com, eu sempre gosto de deixar, porque lá disponibiliza muitos cordéis, muitos textos que podem ser utilizados em casa, nas salas de aula, né, para ler com as crianças, como recurso pedagógico também, professoras que estão nos ouvindo. E é isso, agradecer por esse espaço, agradecer por você reverberar sempre a voz da poesia pernambucana, a voz da poesia das mulheres, a voz da poesia do Pajeú. Você é incrível e sou muito honrada de fazer parte sempre dos teus projetos, de alguma forma estar junto de ti. É isso. Sorte a minha, mulher. Muito obrigada. Um cheiro enorme. O nosso podcast fica por aqui, mas aguardem que no próximo episódio vamos ecoar ainda mais a voz da poesia e fiquemos com a poesia da vez. Quando o teu corpo te fizer pender pelos 1000 quilos que há de frustração, em dias plúmbeos que insistem em ser autorretratos de uma solidão, e se a comida não te apetecer e nada além te der empolgação, se o espelho não reconhecer o rosto triste já sem expressão, quando a faxina interna deixa a teia e o chinelo arrastar areia de um deserto que foi percorrido, mesmo que o vento não ressurja leve, algum sinal te chegará mais breve para dizer que a vida faz sentido. A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia. Este projeto conta com o incentivo da Lei Aldir Blanc Pernambuco 2021, pelo edital de criação, fruição e difusão.